Dinheiro em conta bancária. Afinal de contas, é penhorável ou impenhorável? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, por exemplo, em que eu falo sobre a possibilidade ou não de penhora de dinheiro em contas bancárias. E isto já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a possibilidade ou impossibilidade de penhora de valores em contas bancárias, aplicações financeiras, esse tipo de coisa. E aí, a hora que eu me preparava aqui para começar a gravar o vídeo, eu lembrei com carinho de um amigo, um professor que eu admiro muito, foi meu professor no mestrado na Universidade Estadual de Londrina, lá em idos ainda de 2008, 2009, por aí, o professor Francisco Emílio Baleotti, que às vezes lançava uma questão dessa aí para a turma, a gente debatia um monte e tudo mais, até que ele falava, olha, alguém pensou em olhar no Código de Processo Civil, porque muitas vezes o início de resposta ou a resposta inteira até está lá, a gente precisaria olhar. E já vou te adiantar que esse é um desejo que às vezes a gente teria a respeito do próprio Poder Judiciário, né? É necessário olhar o Código de Processo Civil. Então a gente se pergunta, olha, dinheiro em conta bancária é passível de penhora aí em execuções por quantia certa ou não é passível de penhora, não dá para penhorar por questões diversas e tudo mais? A resposta parece, normativamente falando, ela está no Código de Processo Civil, que é a fonte normativa primária na nossa cultura jurídica, né? A gente vai olhar aqui dois artigos, o artigo 835 e também o artigo 833, tá certo? Em primeiro lugar, o artigo 835, que vai falar da ordem preferencial de penhora. E nós vamos até o primeiro inciso só, olha. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Inciso 1º, dinheiro em espécie ou depósito ou aplicação em instituição financeira. Então, dinheiro em espécie, dinheiro, cédulas ou em depósito. Ou aplicação, né, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Não faz distinção aqui, em princípio, entre depósito ou aplicação. Que espécie de instituição financeira, nada disso. Então, na ordem preferencial, que depois vai trazer muitas outras coisas, títulos da dívida pública, títulos valores imobiliários, mas também vai ter imóveis, veículos e tudo mais, né? Mas em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira, ou aplicação em instituição financeira. Isso é o primeiro na ordem preferencial. Agora, veja, a gente tem também uma lista de impenhorabilidades do artigo 833. E veja que se a gente olhar o correspondente no Código de Processo Civil de 1973, que era lá o artigo 649, se a gente olha esse dispositivo lá, a gente vê o caput do 649 de 1973 do Código de Processo Civil de 1973 falando são absolutamente impenhoráveis. E aí então a gente cria a ideia em torno disso, das impenhorabilidades absolutas e tudo mais. Uma parte da doutrina vai notar o seguinte, o artigo 833, que corresponde no Código de Processo Civil de 2015 ao 649 do Código de Processo Civil de 1973, ele diz no caput simplesmente, são impenhoráveis. Não tem mais a palavra absolutamente. Uma parte das pessoas vai dizer, olha, isso é uma diferença de texto normativo que tem reflexos jurídicos também. Há alguma controvérsia sobre isso. Isso é motivo para um outro papo, né? Mas
a gente tem uma lista aqui de impenhorabilidades, em princípio, pelo menos. Artigo 833 vai trazer uma série de coisas, né? Os bens que guarnecem o lar, remuneração, tudo mais. A gente chega lá até o inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. E você precisa conjugar isso, o parágrafo 2º, que vai dizer, olha, essa impenhorabilidade do inciso 10 não vale quando o crédito exequendo tiver natureza alimentar de qualquer espécie, né? Independentemente de sua origem, é o que diz o texto do parágrafo 2º. Então, procurando resumir bastante aqui o contexto normativo, diz o artigo 835, olha, a primeira coisa na ordem de preferências para penhora é dinheiro, que pode ser dinheiro em espécie, pode ser dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira, qualquer tipo de instituição financeira. A isso, a gente precisa conjugar o limite normativo que está no artigo 833, inciso 10. São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Acontece que a norma é fruto da interpretação, você já deve ter ouvido muito isso. E as pessoas leem isso aqui de maneiras diversas. Então, por exemplo, surge uma discussão lá no seguinte sentido. Bom, se o cara usa conta poupança para fazer pequenos pagamentos, receber quantias e tudo mais, tá desnaturado o uso como poupança. E aí, então, não faria sentido manter a impenhorabilidade. Se o cara deixou o dinheiro absolutamente parado numa conta corrente ou num outro tipo de aplicação financeira, um CDB, um negócio assim, ele está com o intuito de poupar e então seria impenhorável. A discussão surge mais ou menos por aí. Eu vou até te dizer o seguinte, que da perspectiva estritamente normativa, para mim parece que não faz o menor sentido, de verdade. Por quê? Porque o inciso 10 diz muito claramente que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança. Velho, você vai aos bancos, é formal o enquadramento como poupança ou não. Tem um começo de número diferente de conta, entende? Para quem é cliente da Caixa Econômica Federal, você tem uma operação diferente para quando é caderneta de poupança. Isso é no texto normativo de enquadramento absolutamente formal. Ah, mas eu acho que não devia ser assim. Pois é, mas essa é uma opinião política, precisaria passar aí pelo crivo do legislativo para virar fonte normativa primária na nossa cultura jurídica, pelo menos, porque afinal de contas o legislativo precisaria servir para alguma coisa, meu Deus do céu, e não como mero pai de conselhos aí para o resto da sociedade, inclusive para o Poder Judiciário. Isso é uma coisa absolutamente teratológica que a gente foi criando na nossa sociedade. Da perspectiva política, eu também acho meio absurdo, porque no fundo, você penaliza os pobres. O cara que usa conta poupança como se conta corrente fosse, na maior parte das vezes, é o cara que não tem dinheiro para pagar a mensalidade de um pacote de conta corrente, que é uma conta que tem vários usos a mais, é uma coisa mais facilitada e tudo mais, apesar de que hoje a gente tem aí as fintechs e tudo que vão ter contas correntes gratuitas também, mas no momento em que essa discussão se instalou, isso não era lá uma realidade tão comum ainda. De toda forma, surge lá essa discussão. Essa discussão ela vai subindo e ganha o nosso Superior Tribunal de Justiça, de maneira que hoje, o entendimento que há, veja, hoje, né, nós não sabemos o que vai acontecer para frente, mas hoje, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que se deve interpretar de maneira não restritiva o inciso 10 do artigo 833, para estender a impenhorabilidade de valores depositados a qualquer espécie de conta ou aplicação, que valeria para conta corrente, para aplicações financeiras diversas também. E o STJ fala dessa interpretação ampliativa do inciso 10 do artigo 833, fazendo referência aí, dependendo do caso, a valores como dignidade da pessoa humana, a tutela do mínimo existencial, né? Veja lá a doutrina do John Rawls, né? São valores assim
mais ou menos. Qual o fundamento no texto normativo do Código de Processo Civil, pelo menos? Para mim, com todo respeito, parece que não existe. Bom, mas a gente tem essa jurisprudência reiterada e firme do Superior Tribunal de Justiça. Bom, então, professor, a conclusão que a gente tem é que, na prática, são impenhoráveis valores depositados em contas até o limite de 40 salários mínimos. E aqui cabe até abrir parênteses para te falar o seguinte: se o cara tem várias contas, a impenhorabilidade dos 40 salários mínimos é da somatória. Aquilo que na somatória ultrapassar os 40 salários mínimos seria objeto de penhora. Beleza? Bom, então, voltando aqui. Na prática, então, professor, até 40 salários mínimos, qualquer tipo de aplicação ou depósito não pode penhorar. Bom, a prática no Brasil é um tanto quanto mais complicada do que isso. Por quê? A maior parte dos recursos que são interpostos às cortes superiores não chegam lá por conta da jurisprudência defensiva que ora se vale lá da súmula 7, ora de falta de dialeticidade, o cara não comprovou o feriado local no momento da interposição. Um mundo de coisas fazem que a quase totalidade dos recursos não cheguem ao conhecimento das cortes superiores, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. Eu vou propor uma reclamação lá e tal, a gente sabe que o caminho também não é lá tão fácil assim. Então, e como que nos tribunais de apelação isso é visto? Você pode até pensar, bom, artigo 926, a gente tem um dever de manter jurisprudência íntegra, estável, coerente e tudo mais. O STJ resolveu de maneira que vem se mostrando firme e reiterada ao longo do tempo. Os tribunais de apelação vão lá e aplicam o entendimento esposado pelo STJ. Pois é, só que não, né? A gente tem tribunais, e eu vou te falar, por exemplo, do Tribunal do Paraná, né, de decisões recentes agora, em que mesmo confrontados com os precedentes do STJ, câmaras do tribunal aqui, e estou falando do tribunal aqui do Paraná, de onde eu falo, mas eu sei que essa é uma realidade espraiada por todo o país, por tribunais de apelação dos mais diversos, câmaras que dizem, olha, isso está resolvido pelo STJ, tem que aplicar o entendimento que vem da Corte Superior. Ela tem inclusive uma função de uniformização de correta interpretação e aplicação da legislação federal. Como a gente tem câmaras decidindo agora isso, falando o seguinte, olha, a interpretação do artigo 833, inciso 10, ela precisa ser restritiva, tem que aplicar o que está na lei. Vale mais a lei do que o entendimento do STJ. Professor, no meu caso, vai poder ou não vai poder? Desgraçadamente, a resposta é como jogar um dado para cima. Depende de para onde que vai ser digitalmente sorteado o seu recurso quando ele vier a ser interposto lá para o Tribunal de Apelação aí do seu lugar de onde tramita o seu processo. E também de eventualmente haver um anjo de luz lá abençoando um recurso especial seu, alguma coisa assim, para se a decisão for dissonante da jurisprudência do STJ, saber se esse recurso vai subir ou não, se ele vai ser conhecido no mérito ou não. É mais ou menos assim. Professor, o Poder Judiciário brasileiro custa muito caro para a gente ter que esperar do Poder Judiciário brasileiro resultados como jogar uma moeda para cima ou um dado de muitas faces aí, para daí então saber o que é. Quer dizer, a gente tem uma legítima expectativa de esperar do Poder Judiciário coerência, integridade, coesão na indicação de quais são os rumos, do que se pode, do que não se pode fazer. Porque, veja, isso é um tipo de coisa muito importante. Que tipo de garantia as pessoas devem exigir quando se relacionam com as outras? Né? Dependendo do patrimônio que a outra tiver, veja que esse tipo de coisa aqui pode ser muito ruim para as possibilidades negociais das pessoas de poucas posses, aquelas que não têm condições de ter mais de 40 salários mínimos em dinheiro parado em contas diversas, entende? Porque dessas pessoas podem vir a ser exigidas garantias muito diferentes, superiores, que às vezes custa caro para a pessoa conseguir oferecer e tudo mais, tudo por conta de uma insegurança de interpretação. Voltando,
o Poder Judiciário brasileiro custa muito caro para entregar para a gente esse tipo de insegurança. Eu concordo contigo. Fazer o quê? Mas é o que tem para hoje. Então, resumindo muito bem o vídeo de hoje, eu quero responder a questão, dá até um TCC interessante, né? Eu quero responder a questão no contexto estritamente normativo. Você vai pegar lá o artigo 835, inciso 1º, o artigo 833, inciso 10, conjugado com o parágrafo 2º do próprio artigo 833, no plano, pelo menos, do Código de Processo Civil, em princípio estaria resolvida a questão. Aí eu quero responder a questão de maneira pragmática. Você vai precisar olhar a jurisprudência nas cortes superiores, na corte superior que cuida disso, que é o STJ. A gente tem uma tendência, nas cortes de apelação, nos tribunais de apelação, a gente tem tendências diversas. Como que eu vou saber o que vai acontecer no meu caso? Não tenho como te responder. Sabe Deus, esse é o quadro que a gente tem hoje. Daqui 6 meses, 1 ano, menos ainda saberemos o que vai acontecer. Tá certo? Mas é ruim, isso aqui é esse tipo de coisa que você entrega no seu canal? Eu não consigo entregar mais do que o contexto jurídico brasileiro. Infelizmente, está fora da minha esfera de possibilidade. O que eu consigo é te contar como que as coisas estão acontecendo na legislação e na jurisprudência, tá certo? Eu espero de toda forma que você tenha gostado, de repente que você tenha inconformado junto comigo e não se inconformado em relação a mim, tá bom? Queria te convidar a contar para mim aqui embaixo de onde é que você me assiste e por que é que você chegou a esse vídeo, se você é estudante, se você é parte em processo, conta aqui até para a gente poder interagir um pouco aí na medida do possível, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui no canal, especialmente a partir deste vídeo em que eu procuro explicar a finalidade do direito, para que serve o direito. E também queria te pedir, por favor, de novo, a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo material para cá, tá bom? Tchau, tchau, valeu, até mais!